Antes de lançar uma música, artistas e bandas divulgam suas canções em diversos tipos de mídias. Uma das principais formas de promover músicas ou álbuns é por meio das redes sociais. As estratégias para alcançar um maior público e conseguir relevância precisam estar alinhadas com o conteúdo produzido. Todo artista que precisa lançar uma música, ele vai lançar através dessa ferramenta que é a internet e, dentro da internet, os canais de redes sociais. Para poder divulgar, você precisa, deter os direitos daquilo que você está trabalhando, e isso é o primeiro passo. Acho que é a primeira coisa que você olha. O que é uma associação autoral? O que é a UBC? O que é a Abramos? Que são essas... O que é o ECAD, que a gente vê tanto falar na televisão? Primeiro ele tem que pensar no pré-lançamento, que é uma das fases mais importantes para o artista ter lá na frente um reconhecimento da música que ele quer lançar. Eu não digo álbum, porque é muito difícil hoje em dia um artista querer lançar um álbum, né? É mais fácil você divulgar cada música que você tem pronta separadamente, porque vai ser menos dinheiro que você vai gastar e vai ter mais certeza que vai ter um marketing envolvido para cada música e um dinheiro envolvido para cada divulgação. Então você tem que ter um planejamento desse lançamento, bem quadradinho. Aqui no Brasil, acho que as principais plataformas hoje são Spotify, acho que em primeiro lugar, Deezer e Amazon Music ficam nessa disputa. Tem muita gente que usa o Apple Music também. Essa retrospectiva do Spotify, ela é muito importante porque a gente tem noção que realmente a galera está escutando o que a gente está produzindo o ano todo, né? É muito louco, porque a gente vê uma galera postando e às vezes o nosso nome está em terceiro lugar dos mais escutados dela, mas em cima tá tipo pessoas muito grandes, assim, como Machine Gun Kelly, sei lá, Beyoncé, no primeiro lugar tá na lista deles e o nosso lá em terceiro. Isso já aconteceu muito e é louco, é gratificante pra gente. Se você faz parte de alguma rede social, você já deve ter visto uma trend. São vídeos de diferentes usuários com o mesmo formato e a mesma música. Desde coreografias até outros tipos de produções, as tendências das redes sociais fazem os artistas ganharem maior popularidade. As tendências, que são as famosas trends, das redes sociais, eu vejo elas como uma oportunidade, né? Você sabe que as pessoas estão procurando aquilo naquela hora específica, tá tendo bastante procura sobre um tal assunto, então isso é uma oportunidade para o artista chegar em mais pessoas, né? É como se você fosse divulgar um show seu e o seu objetivo vamos ter pessoas que vão assistir a gente naquele show. Só que o que acontece a maioria das vezes, as pessoas esquecem que divulgar é importante e não vai ninguém no show, né? Eu, olhando as músicas que viralizam na internet, claro que tem exceções, né? Mas eu começo a perceber que elas têm um pouco essa característica de serem melodias um pouco mais simples, de terem uma letra mais repetitiva, um refrão, né? Muito chamativo, às vezes até apelativo, não raro isso, né? Então, eu acho que essa fórmula do jingle, ela pode funcionar. Hoje eu sinto que tem uma geração artística que está se confundindo na relação influenciador-artista. E quando isso acontece, as coisas são um pouquinho complexas. Porque aí você vai misturar públicos, vai ter gente que vai estar ali para ouvir sua música e vai ter gente ali para consumir o conteúdo digital que você está fazendo. Estar presente nas redes sociais não significa fazer tudo o que as redes sociais estão fazendo. Algumas coisas convêm para determinados tipos de artistas, outras coisas não. Nós, quando vamos fazer um show, a gente pensa que nem fosse lançar uma música. Tem que ter um momento pré-show, um momento no show e um momento depois do show. Então, antes do show, a gente precisa divulgar isso de alguma forma. E aí entra as trends, entra o cronograma de conteúdos, porque dá para fazer as trends virarem no nosso contexto de show. O público tem que desejar estar no show, né?
E esse é o maior desafio, né? Então você tem que ter consciência que no começo é difícil mesmo, mas aos poucos você vai conquistando. E quando você conquistar um público fiel, essa galera vai colar no seu show, com certeza vai, e vai postar e fazer com que outras pessoas gostem também. O Grilo agora a gente fez o lançamento de uma turnê, então a gente estava nesse momento, a gente já tinha público em várias cidades, né, pelo Brasil, então chegou num passo de que nós vamos fazer uma turnê, né, que comunica uma estética, um disco específico, então a gente vai comunicar um conjunto de coisas, né, tem o conceito do álbum, tem todo alguns objetivos nossos ali do que a gente precisa passar primeiro para depois o disco chegar. Então aí é diferente, mas tem artistas que a gente ainda tem que mostrar para o mercado que são menores, então é um outro jeito de ver, a gente já não vai trabalhar com turnê, a gente vai trabalhar com alguns shows ao longo do ano, porque ainda não tem público formado em todas as cidades, então a nossa proposta vai ser falar, olha, conheça esse artista, então aí são outras maneiras de lidar. Eu sei que quem vai escutar o Areia V não vai ser o cara que gosta de Led Zeppelin, que gosta de Guns N' Roses, porque a gente não escuta esse tipo de música. O nosso objetivo sempre é atingir um público que tem a ver com o nosso som, porque esse público vai formar um nicho do Areia V e esse público vai ser o público que vai dar cara pra galera que cola no nosso show. A vida vai vencer, eu sei, não pareço me importar. Nós mesmos criamos um tipo de conteúdo muito engraçado, porque a gente ia lançar uma música e essa música falava sobre término, né? E a gente, assim, falava mal de relacionamentos passados que foram horríveis e tudo mais. E a gente criou, pensando já no futuro, né? Pô, a gente vai lançar aquela música, sei lá, uma data específica e um ano atrás a gente foi criando conteúdo, tem uma propaganda da Nextel que os caras vão andando assim, vão falando o texto da propaganda. E a gente se baseou nisso e fez tipo, se você já passou por essa situação, que é uma situação de término e engraçada, que provavelmente as pessoas se identificam, você vai gostar da nossa banda, né? E esse conteúdo viralizou muito, muito, muito. E depois a gente fez o lançamento, né, que é a música Bye Bye, e deu super certo, né? Se você já desistiu de fazer uma tatuagem por causa da sua ex, talvez você goste da nossa banda. Quando essas visualizações elas são muito repetidas, ele atinge um número muito grande de pessoas e aí se cai um pouco no gosto popular, ela ultrapassa a bolha desse nicho que vai ouvir, né? A gente tem um monte de exemplo disso, né? Tem Caneta Azul, tem uma melodia muito simples, ela tem uma letra muito repetitiva e ela caiu no gosto de muito mais gente do que a bolha que ouviria essa música. E aí isso vira um fenômeno. Tá muito fácil hoje para você administrar os dados de redes sociais, né? Você tem analítico do Instagram, analítico do TikTok, tem um monte de ferramenta gratuita que você consegue olhar para tudo de uma vez, inclusive. Se o artista conseguisse adequar o que a ferramenta tem para oferecer, então só sucesso, né?